o Cruzeiro perdeu para a equipe do Palestino por 2-1 no Chile, Milton, e tá moralmente fora da Copa Sul-Americana. Antes eu gostaria de pedir aos senhores, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas vocês gostam da gente, dá um like, se inscrever no canal e, se possível, ajudar a gente se tornando membros. Milton, eu tô até rouco, tanto que eu falei na rádio, sabe? Eu sei. Mas a gente precisa falar aqui com exclusividade para o nosso Conexão 5 Estrelas. O que é o Cruzeiro hoje? Eu gostaria que você me respondesse isso. É um catado, né? É um negócio. O Cruzeiro hoje. Cara, a gente tem sérios problemas. Sérios problemas, Cabido. Não tem encaixe, o time não encaixa. Ele muda jogador, pode até mudar de posição. Mas o professor também não tenta mudar taticamente, ele não procura algo que possa, sei lá, ter um encaixe com esse time. Porque, aqui detalhe, não pedi esses jogadores, dane-se, você é treinador, Jardim. Treinador, que eu saiba, treinador, ele tem que fazer, né? Ele vai pegar os jogadores com o que ele tem e fazer algo acontecer. E não, porque o jogador não interessa, treinador. Se não for assim, então pede, vai fazer outra coisa na vida, né? Então isso não é desculpa, tem que ajeitar o time. Agora, é uma mediocridade que esse time tem apresentado, que é um negócio inacreditável. Eu vejo o seguinte, eu já tirei as minhas dúvidas com relação ao Bahia. Foi um acidente de percurso. Aconteceu. Era um dia que parece que... Sabe quando você é ruim de bola, mas tem dia que você joga. Os caras falam, cara, o que aconteceu com você? Hoje você jogou demais. Eu acho que quanto o Bahia, todos estavam num dia que todo mundo jogou bola. Sabe aquele negocinho? Deu uma liga aquele dia, acabou. Não vai mais rolar. É isso que aparenta o Cruzeiro. E o que aconteceu hoje, meu amigo, o time até chegou, tentou aí o Lautrauma, acho que é o melhor apelido para dar para o jogador, Lautrauma. Cara, perdeu gols assim, teve chance, né? Aí é aquele negócio que você fala, o Cruzeiro tem uma dificuldade gigantesca para fazer o gol, mas para tomar... Dois pulos. Nossa. Pulos. O primeiro tempo, vamos tentar ser um pouco mais racional aqui. Vamos lá. Então, não que você não seja, mas eu acho que enfim. Concordo, eu estou desabafando. Os primeiros 30 minutos do Cruzeiro foram satisfatórios. Você via uma trama, você via uma situação desenhada. Se não fosse ou fossem os erros e os vacilos de erro, principalmente tomada de decisão do Lautaro, o Cruzeiro teria possivelmente saído do primeiro tempo com uma vitória parcial. Mas aí o Cruzeiro também está numa fase tão questionável que numa cobrança de escanteio, num rebote de escanteio, num chute de fora da área, a bola desvia, mata o Cássio e faz 1-0. Aí o Cruzeiro consegue empilhar atacantes ali, faz uma verdadeira zona no seu setor ofensivo, faz o gol com o Eduardo, empata o jogo ali no minuto 37, aí 40-41, o Cássio me solta a bola, gera um escanteio banal para a equipe do Palestino e os caras fazem quase que um gol olímpico, né? A bola desviou no atacante do Palestino, a bola bate no próprio Caio Jorge e entra, mata o Cássio, enfim, um verdadeiro desastre o segundo tempo do Cruzeiro, um segundo tempo muito ruim e a gente não vê solução. A gente não vê solução. A gente ouve a entrevista do professor Leonardo Jardim e você não consegue entender o sentimento dele, sabe? A impressão que passa é um pouco de desdém na competição, que o Cruzeiro acabou de ser vice-campeão, inclusive. É um pouco de tanto faz, se perdeu, se ganhou. O Lautaro, coitado, é óbvio, ele não pode vestir a camisa do Cruzeiro, ele não pode ser jogador do Cruzeiro, mas ele é. Pelo menos ele ficou no banco de... Não que isso adiante, tá, gente? Mas você vê que ele se importou com o que aconteceu. Ele ficou no banco lá de reservas, tal, chateado pra caramba e tal, pelo péssimo desempenho, porque ele sabe que ele teve um péssimo desempenho. Mas a grande verdade é que o Cruzeiro hoje é um catado, né, Milton? Você falou muito bem, o Cruzeiro hoje é um grande catado. O jogo contra o Bahia foi exceção à regra. Quando eu falo e quando eu critico o Cruzeiro,
é porque eu sei que o time tá jogando muito abaixo do que deveria. Contra o São Paulo enganou muita gente, e eu falando, cara, gente, o Cruzeiro não jogou tão bem assim igual vocês estão vendendo. Não jogou, o Cruzeiro ele teve um sistema defensivo ok, né, conseguiu neutralizar um adversário que ele normalmente perde, historicamente ele perde o Campeonato Brasileiro, mas não chutou a gol, cara. O Cruzeiro é um time que não chuta a gol, né? Então, quando a gente vê e relembra, por exemplo, o jogo contra o Red Bull Bragantino, você tem vontade de chorar. Hoje, contra o Palestino, a mesma coisa. E eu não vejo essa situação de que você sinta o resultado, sabe? Para os caras, eu acho que tanto faz, tanto fez. Então, o Cruzeiro ele tá numa situação em que ele precisa definir o que ele quer para a vida dele. São os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, então que fale isso. Que deixe claro para a torcida. Vai manter o Leonardo Jardim? Então mantenha e dê condição para ele pelo menos não dar desculpa lá na frente. Mas tem que fazer direito. Porque quando contrataram alguns jogadores no início dessa temporada, Milton, já mandaram o Fernando Diniz embora rápido, muito jogador que a gente sabia que não seria tão utilizado, estão aí, ocupando espaço, ganhando salário, contratos de outros jogadores que poderiam ser muito mais úteis. Então o Cruzeiro tem que estabelecer o que ele quer para ele. E se abandonou a Sul-Americana, é muito fácil abandonar a Copa do Brasil também. Então, tem que tomar cuidado. É um time que precisa entregar mais. O professor Leonardo Jardim tem 2 vitórias em 12 jogos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo no Cruzeiro. Os resultados eles precisam acontecer por bem ou por mal. Senão vai sobrar para muita gente. Eu estou falando, inclusive, da diretoria do Cruzeiro. O Pedro Lourenço vai precisar agir e agir forte, porque o que está acontecendo no Cruzeiro até o momento é uma verdadeira lástima. E olha, contra a equipe do Vasco da Gama no próximo domingo, meus amigos, eu não sei o que vai acontecer não. Quer dizer, a gente não tem uma expectativa, a gente não sabe tentar imaginar o que será. Na verdade, sim, outra derrota. Mas é pro Vasco. É isso. Então. Assim, com todo respeito ao Vasco, tá? Mas, gente, é pro Vasco. Tá? Mas é isso, Milton. Fala aí pra galera mais uma vez. É isso aí, faça o ILC, inscreva-se, dê um like, compartilhe, tá bom? E torne-se membro do canal, porque a gente sempre faz uma live mensal que o membro participa com a gente também. Isso, e amanhã não, daqui a pouquinho, às 18 horas, falaremos um pouco mais de Cruzeiro e Palestina e já tentando imaginar alguma coisinha para Cruzeiro e Vasco da Gama em Uberlândia, tá bom, gente? Um abraço, ó. Tchau, tchau. Valeu.